Mitos e verdades sobre o tratamento oncológico. O que é só uma crença popular e o que é sim uma verdade científica? Desodorante. Desodorante pode causar câncer de mama? Não tem nenhuma relação. Inclusive, pacientes que têm ou tiveram diagnóstico de câncer de mama podem usar desodorante. Carne de porco. Quem teve ou está em tratamento oncológico pode comer carne de porco? Não existe nenhum problema com o porco em si. A grande questão associada é porque o consumo de embutidos como mortadela, presunto, salaminho, presunto de Parma, alimentos defumados, todos esses são alimentos que têm substâncias cancerígenas. Essas substâncias a gente tende a pedir para os pacientes evitarem ao longo do tratamento. Não é um problema com o porco em si, é uma questão em relação aos embutidos e defumados. Não é uma vez que se vai comer carne de porco, se vai comer um salaminho, que vai causar um câncer. O problema é o que você come todos os dias. A gente fala com os pacientes que é o que você tem na sua geladeira, e não uma ocasião especial. Açúcar. O açúcar pode causar câncer? Isso é uma crença muito comum, uma pergunta muito comum. Isso não é uma pergunta infundada. No que se baseia esse raciocínio, né? As células tumorais, elas têm a capacidade de captar mais glicose do que os tecidos normais. Por isso que existe um exame chamado PET-CT, que vai ser tema de um outro conteúdo nosso, que é feito baseado nesse princípio. As células tumorais captam mais glicose e brilham mais do que os tecidos normais. Contudo, não é o açúcar em si, não é a glicose que vai causar o câncer, e sim a hiperglicemia. E principalmente em muitos produtos doces, com conservantes, com outros aditivos, sim, esses várias vezes têm produtos cancerígenos. Então o que a gente fala para os pacientes? Não tem problema comer doce esporadicamente, não tem problema comer um bolo de chocolate num aniversário, mas o que você come regularmente, principalmente manter os bons níveis de glicose, isso sim parece reduzir o risco de câncer em quem nunca teve e reduzir o risco do câncer voltar em quem já teve. Essa, então, é a recomendação. Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico pode causar câncer? Cigarro eletrônico é uma coisa nova. Uma coisa importante da gente falar sempre que há alguma coisa nova é, talvez, no futuro, a evidência seja ainda mais clara. Mas hoje já existem dados importantes que mostram que cigarro eletrônico não é tão inocente assim e pode sim trazer danos com aumento do risco de câncer, principalmente em relação ao pulmão. Daqui a alguns anos, esses dados vão ficar ainda mais sólidos para a gente poder dar alguma afirmativa mais certa. Nós, da comunidade oncológica, não estamos tranquilos em relação à segurança desse dispositivo. Muito pelo contrário. Cigarro. Fumar pouco cigarro, ou eu ter fumado poucos anos ao longo da vida, é igual a não fumar? É seguro em relação a não aumentar o risco de câncer? Hoje a gente sabe que esses pacientes, a gente usa um termo em inglês que se chama light smoker, que é esse paciente que fumou 5, 10 anos, pouca quantidade. A gente sabe que em relação a quem nunca fumou, ele tem sim um risco aumentado de ter câncer ao longo da vida. Para câncer de pulmão, isso não parece ser tão relevante, mas para outros cânceres, por exemplo, câncer de boca, né, que é o câncer de cabeça e pescoço, ou câncer de bexiga, isso já parece ser uma dose que aumenta o risco em relação a quem nunca teve. Ou seja, não existe dose segura de cigarro. E você, tem alguma crença sobre o câncer e quer saber se ela é mito ou verdade? Deixe sua sugestão aqui nos comentários que ela vai ser tema de uma próxima discussão. Sou Daniel Mussi, oncologista clínico, e esse é o nosso canal Oncologia Descomplicada.